dificuldade agora de adquirir um imóvel, né? Muita gente fala, inclusive, em memes da rede social, né? Que antigamente, com 30 anos, o pai e a mãe já tinham uma casa, um carro, e agora está difícil até para alugar. Isso tem comprometido muito a renda desses jovens, né? E uma perspectiva também de construção de patrimônio, de construção até mesmo de família, né? De fato, os preços dos imóveis têm aumentado de forma mais acelerada do que os demais preços em geral, né? Então, tá mais difícil mesmo de começar, de dar aquele pontapé inicial ali para ter o imóvel próprio. Então, de fato, é algo que tem acontecido, como eu disse, no Brasil, seguindo a tendência mundial. Quando você pega os dados de outros países, a gente até percebe que, proporcionalmente, a gente tem aqui no Brasil um percentual, por exemplo, abaixo daquele que a gente tem na União Europeia em relação às pessoas que moram de aluguel. Aqui no Brasil, em torno aí de 22%, 23%, na União Europeia, em torno de 30%. Isso não significa que está bom por aqui. Significa que essa questão do custo de moradia é algo que tem atingido pessoas no mundo todo, né? Então, isso chama atenção para a necessidade de a gente ter políticas públicas adequadas para auxiliar as pessoas a terem moradia, né? A gente tem alguns programas aí sendo lançados, a gente teve recentemente o governo federal ampliando o programa que ele tem nessa área, que é o Minha Casa Minha Vida, né? Então, de fato, a gente precisa de ter taxas de juros diferenciadas, programas diferenciados para atender não só a população jovem, mas a população de um modo geral, porque, de fato, o custo de moradia tem aumentado muito mais rapidamente do que o aumento que as pessoas observam nos seus salários. A gente conversou com o Edson Vieira, superintendente do IBGE e professor aqui da UFG. Muito obrigado, professor. Seja sempre bem-vindo a Conexões. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. Boa tarde. Bom, e já que a gente está falando de economia, né, e a questão do custo de vida, tem uma informação interessante agora. A prévia da inflação caiu 0,14% no mês passado. E esse foi o menor índice desde setembro de 2022, segundo o próprio IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a primeira deflação registrada no país desde julho de 23. Você entende um pouquinho mais sobre essas questões agora no conteúdo da TV Brasil. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15 de agosto, divulgado pelo IBGE, desacelerou e ficou quase meio ponto percentual abaixo do resultado de julho. No ano, o índice acumula alta de 3,26%. E nos últimos 12 meses ficou em 4,95%. Diferentes grupos observados pelo IBGE tiveram recuo. O grupo Habitação saiu de uma alta de quase 1% em julho para uma redução de mais de 1,1% em agosto. Um dos itens que mais impactou foi a queda na energia elétrica residencial, que caiu quase 5% em agosto por causa da incorporação do bônus de Itaipu. Também foram registrados recuos no grupo Alimentação e Bebidas pelo terceiro mês consecutivo. O grupo Transportes ficou em menos 0,47% em agosto. O resultado foi impulsionado pelas quedas de 2,5% nas passagens aéreas, de 1,3% no automóvel novo e de 1,1% na gasolina. A gente fala aí de um cenário positivo, né, na economia segundo o IBGE, mas a gente quer ver na prática mesmo, né, vendo que o nosso bolso aí tem menos, né, impacto no nosso bolso toda essa deflação que a gente registrou no mês de agosto. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, continua falando também de economia, sobre a venda de carros usados aqui no Brasil, né, que registrou recorde no último ano. E também tem informações sobre aquela operação que está coibindo a ação de criminosos do PCC que faziam fraudes relacionadas à venda, né, e também distribuição de combustíveis. E tem braços dessa operação aqui em Goiás, viu? Não sai daí não que a gente volta rapidinho.
Estamos de volta com Conexões dessa segunda-feira, primeiro dia do mês de setembro. E a notícia agora é que a venda de veículos usados registrou recorde nesse ano, bem acima da venda de carros 0 quilômetro. A procura tem sido impulsionada pelos menores preços. Confira mais informações com a Janaína. A prioridade é aquele valor que cabe no bolso. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre deste ano foram vendidos quase 3 milhões de veículos com 13 anos ou mais de uso, o que equivale a 35% do total de usados comercializados no país nesse período. As informações são da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos. Bem, antes de continuar, vou me descrever pensando no nosso público cego de baixa visão. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher de traços negros e pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. No primeiro semestre deste ano foram vendidos mais de 8 milhões de carros, motos e outros veículos usados e seminovos, um aumento de 13% em comparação ao mesmo período do ano passado. É um recorde desde o início da série histórica que começou em 2013. Ainda de acordo com a Associação Nacional de Revendedores, usados e seminovos vendem rápido e têm sido os mais procurados, mesmo diante da necessidade de manutenção e reforço na segurança. Nesse cenário, carros usados correspondem a mais de 70% de todos os veículos usados vendidos no país. Tudo isso por causa dos menores preços, mas também diante de um cenário de carros novos que ficam mais caros à medida que incluem novos itens e funcionalidades. Volto com vocês no estúdio. A gente agradece a Janaína e continua com informações. Essa não é nada positiva. O número de pessoas que estão na fila de espera por transplantes de órgãos e tecidos aqui em Goiás ultrapassa 2.000 pacientes. A maior demanda é por córneas, com mais de 1.700 pessoas aguardando o procedimento. A Secretaria Estadual de Saúde aponta que um dos principais obstáculos para a realização dos transplantes continua sendo a recusa de famílias que poderiam doar órgãos de parentes falecidos. E houve até um aumento de doadores em relação às córneas, doadores efetivos, mas o tempo médio de espera por uma córnea no estado pode chegar a 2 anos. E agora falando aqui de Goiânia, o prefeito Sandro Mabel voltou a defender a criação de áreas exclusivas para eventos de som automotivo na capital. A proposta prevê a instalação de espaços estratégicos, distantes de zonas sensíveis ao ruído, como residências, escolas e unidades de saúde. Segundo Mabel, o objetivo é conciliar o direito ao lazer com o respeito ao sossego público, evitando conflitos entre os praticantes, desse tipo de festa, os participantes desse tipo de festa e os moradores da cidade. A Prefeitura deve apresentar em breve um estudo técnico com locais possíveis e um modelo de gestão desses espaços. A iniciativa segue exemplos já adotados em outras capitais brasileiras. E a gente te atualiza sobre uma operação importante. Ela foi realizada na semana passada, e é a maior operação já realizada no Brasil no combate ao crime organizado infiltrado na economia formal. A Operação Carbono Oculto revelou que o crime organizado, comandado pelo PCC, o primeiro comando da capital, atuou em toda a cadeia produtiva de combustíveis, desde a importação de metanol e diesel, por exemplo, até a distribuição adulterada nos postos. As fraudes, são estimadas em 7 bilhões e 700 milhões de reais, só em sonegação de impostos. Entenda mais sobre essa operação, e sobre essa fraude agora no conteúdo da TV Brasil. A investigação aponta que o PCC controlava diversas etapas da cadeia de produção de combustíveis, desde a importação e o controle de usinas de etanol até a venda em postos de combustível. Entre as ilegalidades estava a adulteração de combustíveis com o uso de metanol, substância tóxica e corrosiva. Fiscalizações no estado de São Paulo apontam alguns postos com até 90% de metanol, o que é extremamente arriscado para as pessoas, para os veículos, para o meio ambiente. E o metanol ele é importado por Paranaguá, em especial, e de Paranaguá
ele deveria ir, ou formalmente ele é destinado a químicas. Daí as buscas nos outros estados, em geral, são empresas químicas que ou são de fachada ou têm uma atuação paralela bastante significativa de desvio desse metanol. Essas empresas praticavam ainda fraudes fiscais, deixando de pagar impostos e eram usadas para dar aparência legal a dinheiro de atividades criminosas. Só nessa operação aqui nós estamos falando aí de mais de 50 bilhões de reais que foram movimentados pelo crime organizado. Nesse mesmo dia, além dessa operação, nós temos mais duas em andamento, né, com a Azar e Tanque, que envolve mais 20 bilhões de reais movimentados pelo crime organizado, portanto mais de 70 bilhões de reais. O desvendamento desse modus operandi se deu aqui com o Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo GAEP, com a cooperação da Receita Federal. Outro foco da operação é o esquema de lavagem de dinheiro com o uso de fintechs, empresas de tecnologia e inovação financeira. Fundos imobiliários e fundos de investimento também eram usados para ocultar os valores obtidos de forma criminosa. A razão principal disso acontecer é por conta de um vácuo, de um limbo regulatório em relação às fintechs. A Receita Federal já sabe disso há algum tempo. No ano passado, depois de muito debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. A estrutura empresarial, que também incluía empresas de fachada, era usada para esconder os verdadeiros donos do dinheiro e dos empreendimentos. Os criminosos sonegavam impostos e, quando compravam estabelecimentos de terceiros, faziam ameaças e não pagavam a aquisição. Nós temos hoje já inscritos em dívida ativa cerca de 400 milhões de reais decorrentes da inadimplência de ICMS praticada pelo grupo. E, como bem pontuado pelo secretário de Fazenda, outros 7,2 bilhões de reais frutos de autuação realizados pela Secretaria de Fazenda. A nossa atuação ela está voltada à recuperação desses valores. Bom, e essa operação, inclusive, teve mandados sendo cumpridos aqui no estado de Goiás, na cidade de Senador Canedo, mostrando a ação do crime organizado do PCC aqui no estado. E uma outra amostra disso é que um carro de luxo blindado teria sido modificado aqui no estado para esconder uma metralhadora. Isso tudo durante um plano do PCC para atrapalhar uma investigação sobre o crime organizado, que está sendo desenvolvida no estado de São Paulo. Isso é o que aponta o Ministério Público daquele estado. O esquema criminoso pretendia matar o promotor do estado de São Paulo, Amaury Filho, que investiga delitos de organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com indícios de que um dos investigados estaria associado à liderança do PCC. Ainda segundo o Ministério Público de São Paulo, os envolvidos também são suspeitos de financiar e providenciar a compra de veículos e armamento e contratar operadores para executar essa emboscada ao promotor. É assim que o Conexões de hoje chega ao fim. Muito obrigada pela sua presença. Até amanhã, ao meio-dia. Tchau, tchau.